Audiolivros em português. Apresenta o Mahabharata, por Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Adi Parva. O livro do início. 10 Vakavadyaparva. Vakavadyaparva. Janamejaya perguntou, ó principal dos Brahmanes, o que fizeram os Pandavas? Aqueles poderosos guerreiros em carros, os filhos de Kunfi, depois de chegarem a Ekachakram. Vaisampayana disse, aqueles poderosos guerreiros em carros, os filhos de Kunfi, ao chegarem a Ekachakram viveram por algum tempo na residência de um Brahmane. Levando uma vida de mendicantes, eles viram, enquanto vagueavam, várias florestas encantadoras e regiões terrestres, e muitos rios e lagos, e eles se tornaram os grandes favoritos dos habitantes daquela cidade por causa dos seus próprios talentos. Ao anoitecer eles colocavam diante de Kunfi tudo o que coletavam em suas viagens de mendicância, e Kunfi costumava dividir o todo entre eles, cada um pegando o que era destinado para si. E aqueles heróicos destruidores de inimigos, com sua mãe, juntos pegavam metade do total, enquanto o poderoso Bhima sozinho pegava a outra metade. Desse modo, ó touro da raça Bharata, os Pandavas ilustres viveram lá por algum tempo. Um dia, enquanto aqueles touros da raça Bharata estavam fora em sua viagem de mendicância, ocorreu de Bhima estar, em casa, com Parita. Nesse dia, ó Bharata, Kunfi ouviu um lamento de tristeza alto e de partir o coração vindo de dentro dos aposentos do Brahmane. Ouvindo os habitantes da casa do Brahmane chorando e lamentando de modo comovente, Kunfi, ó rei, pela compaixão e bondade de seu coração, não pode suportar aquilo com indiferença. Atormentada pela tristeza, a amável Parita, dirigindo-se a Bhima, disse estas palavras cheias de compaixão: com nossas preocupações diminuídas nós estamos, ó filho, vivendo felizmente na casa desse Brahmane, respeitados por ele e desconhecidos do filho de Dhritarashtra. Ó filho, eu acho que sempre devo fazer o bem para esse Brahmane, como fazem aqueles que vivem felizmente nas residências de outros. Ó filho, ele é um homem sincero que sempre faz favores. Ele restitui para os outros mais do que recebeu de suas mãos. Não há nenhuma dúvida de que alguma aflição chegou a esse Brahmane. Se nós pudéssemos ser de alguma ajuda para ele, nós estaríamos então recompensando os seus serviços. Ouvindo essas palavras de sua mãe, Bhima disse: descobre, ó mãe, a natureza da aflição do Brahmane e também de onde ela veio. Sabendo tudo sobre isso eu ajudarei mesmo que seja uma tarefa difícil. 322. Vaisampayana continuou enquanto mãe e filho estavam assim falando entre si. Eles ouviram outra vez, ó rei, outro lamento de tristeza vindo do Brahmane e de sua mulher. Então Kunfi rapidamente entrou nos aposentos internos daquele Brahmane ilustre, como uma vaca correndo na direção de seu bezerro amarrado. Ela viu o Brahmane com sua mulher, filho e filha, sentados com os rostos cheios de dor, e ela ouviu que o Brahmane disse: ó, que vergonha para esta vida terrena que é vazia como o junco e tão inútil, afinal é baseada na tristeza e em nenhuma liberdade, e tem a miséria como sua sina. Vida é tristeza e doença, vida é realmente uma história de tristeza. A alma é uma, mas ela tem que buscar virtude, riqueza e prazer. E porque esses são buscados ao mesmo tempo frequentemente ocorre um desacordo que é fonte de muita tristeza. Alguns dizem que a salvação é o mais alto objeto de nosso desejo. Mas eu creio que ela nunca pode ser alcançada. A aquisição de riqueza é inferno, a perseguição de riqueza está ligada à miséria. Há mais tristeza depois que alguém a adquiriu, porque se alguém ama suas próprias posses, e se alguma desgraça acontece a elas, o possuidor fica tomado pela dor. Eu não vejo meios pelos quais eu possa escapar desse perigo, nem
Como eu posso fugir daqui com minha mulher para uma região livre de perigo? Lembra, ó mulher, que eu me esforcei para migrar para algum outro lugar onde nós pudéssemos ser felizes, mas tu não me escutaste. Embora frequentemente eu te rogasse, tu, ó mulher simplória, me dizias, eu nasci aqui, e aqui envelheci, este é meu lar ancestral. Teu pai venerável, ó mulher, e tua mãe também, há muito tempo atrás, já ascenderam para o céu. Teus parentes também estão todos mortos. Ó, por que então tu ainda quiseste viver aqui? Levada por afeição por teus parentes, tu então não ouviste o que eu dizia. Mas chegou a hora em que tu testemunharás a morte de um parente. Ó, quão triste será esse espetáculo para mim? Ou talvez chegou a hora da minha própria morte, porque eu nunca poderei abandonar cruelmente um dos meus enquanto estiver vivo. Tu és minha companheira em todos os bons atos, abnegada e sempre afetuosa comigo como uma mãe. Os deuses te deram a mim como uma verdadeira amiga e tu estás sempre em primeiro lugar. Tu, por meus pais, foste feita participante em meus assuntos domésticos. Tu és de linhagem pura e de boa disposição, mãe dos meus filhos, dedicada a mim, e tão inocente, que tendo escolhido e casado contigo com os ritos devidos eu não posso te abandonar, minha esposa, tão constante em seus votos, para salvar a minha vida. Como eu poderei sacrificar meu filho, uma criança jovem e ainda sem os pelos, da idade adulta? Como eu sacrificarei a filha que eu mesmo gerei, que foi colocada, como um penhor, nas minhas mãos pelo próprio Criador para ser concedida a um marido, e por quem eu esperava desfrutar, junto com meus antepassados, das regiões alcançáveis unicamente por aqueles que têm os filhos das filhas. Algumas pessoas pensam que o afeto do pai por um filho é maior, outros, que o afeto por uma filha é maior, a minha afeição, no entanto, é igual. Como eu posso estar preparado para desistir da minha filha inocente de quem dependem as regiões de felicidade alcançáveis por mim depois da morte e minha própria linhagem e felicidade perpétua? Se, por outro lado, eu mesmo me sacrificar e for para o outro mundo, eu dificilmente conhecerei alguma paz, pois, de fato, é evidente, deixados por mim esses não serão capazes de sustentar a vida. O sacrifício de qualquer um desses seria cruel e censurável. Por outro lado, se eu mesmo me sacrificar, eles, sem mim, certamente perecerão. A angústia na qual eu 323 fui lançado é grande, nem eu conheço meios de escapar. Ai, que rumo eu tomarei hoje com os meus próximos? É melhor que eu morra com todos eles, porque eu não posso mais viver. 160. Continuação do Vakavadyaparva. Vaisampayana disse, ao ouvir essas palavras do Brahmani, a mulher dele disse: Tu não deves, ó Brahmani, sofrer como um homem comum. Nem esta é a hora de lamentar. Tu tens erudição, tu sabes que todos os homens sem dúvida morrerão. Ninguém deve chorar pelo que é inevitável. Mulher, filho e filha, todos esses são considerados como um único ser. Como tu és possuidor de uma boa compreensão, mata as tuas tristezas. Eu mesma irei lá. Este, de fato, é o dever mais alto e eterno de uma mulher, que por sacrificar sua vida ela procure o bem de seu marido. Tal ato feito por mim te fará feliz, e me trará fama neste mundo e felicidade eterna na vida após a morte. Isso que eu te digo, de fato, é a mais alta virtude, e tu podes, por isso, adquirir virtude e felicidade. O objetivo pelo qual alguém deseja uma mulher já foi alcançado por ti através de mim. Eu te dei uma filha e um filho e assim fiquei livre da dívida que tinha contigo. Tu és bem capaz de manter e criar as crianças, mas eu, no entanto, nunca poderei sustentá-las e criá-las
Las como tu. Tu és minha vida, riqueza, e Senhor, privadas de ti, como estas jovens crianças e eu mesma existiremos. Enviuvada e sem marido, com duas crianças dependentes de mim, como eu, sem ti, manterei vivo o par, levando uma vida honesta. Se a tua filha for pedida, em casamento, por pessoas desonrosas e vaidosas e indignas de contrair uma aliança contigo, como eu poderei proteger a menina? De fato, como as aves procuram com avidez a carne que é jogada ao chão, assim também os homens procuram uma mulher que perdeu o marido. Ó, melhor dos Brahmanes, importunada por homens vis, eu posso vacilar e não ser capaz de continuar no caminho que é desejado por todos os homens honestos. Como eu poderei manter esta única filha da tua casa, esta menina inocente, no caminho pelo qual seus antepassados sempre andaram? Como eu então poderei dar a este menino toda a educação desejável para fazê-lo virtuoso como tu? Mesmo, naquela época de escassez na qual eu ficarei sem marido, oprimindo-a mim que estarei sem marido, pessoas indignas exigirão a mão desta, tua filha. Como Sudras desejando ouvir os Vedas. E se eu não der a eles esta menina, possuidora do teu sangue e qualidades, eles poderão tomá-la à força, como corvos, carregando a manteiga sacrificial. E vendo o teu filho se tornar tão diferente de ti, e a tua filha colocada sob o controle de pessoas indignas, eu serei desprezada no mundo por todas as pessoas honradas, e certamente morrerei. Estas crianças, também, privadas de mim e de ti, seus pais, eu não tenho dúvida, perecerão como peixes quando a água seca. Não há dúvida de que sem ti nós três pereceremos. Portanto cabe a ti me sacrificar. Ó Brahmane, as pessoas conhecedoras da moralidade dizem que para as mulheres que geraram filhos morrer antes dos seus maridos é uma ação do mais alto mérito. Eu estou preparada para abandonar este 324 filho e esta filha, estes meus parentes, e a própria vida, por ti. Para uma mulher, estar sempre dedicada a fazer coisas agradáveis para o marido é um dever superior a sacrifícios, ascetismo, votos, e todo tipo de caridade. A ação, portanto, que eu pretendo realizar é consoante com a mais alta virtude e é para o teu bem e de toda a tua família. Os sábios declaram que filhos e parentes e mulher e todas as coisas prezadas são criadas para o propósito de libertar uma pessoa do perigo e da angústia. Um homem deve guardar riqueza para se livrar do perigo, e é por sua riqueza que ele deve cuidar e proteger sua mulher. Mas ele deve proteger a si mesmo, por meio de sua mulher e de sua riqueza. Os eruditos afirmam a verdade: que uma esposa, filho, riqueza e casa são adquiridos com a intenção de prevenir-se contra acidentes, previstos ou imprevistos. Os sábios também dizem que todos os parentes de um homem pesados contra ele mesmo não são iguais a ele, em valor. Portanto, venerável marido, protege a ti mesmo por me abandonar. Ó, dá-me permissão para me sacrificar, e cuida dos meus filhos. Aqueles que estão familiarizados com a moralidade têm, em seus tratados, dito que mulheres nunca devem ser assassinadas, e rakshasas não ignoram as regras de moralidade. Portanto, enquanto é certo que o rakshasa matará um homem, é duvidoso se ele matará uma mulher. Cabe a ti, portanto, sendo familiarizado com as regras de moralidade, me colocar perante o rakshasa. Eu desfrutei de muita felicidade, obtive muitas coisas que me foram agradáveis, e também adquiri grande mérito religioso. Eu também obtive de ti filhos que me são muito queridos. Portanto, não me aflige morrer. Eu te dei filhos e envelheci, e sempre desejo fazer o bem para ti. Lembrando-me disso tudo, eu cheguei a essa decisão. Ó venerável marido, me abandonando tu poderás obter outra mulher. Por meio dela tu poderás
novamente adquirir mérito religioso. Não há pecado nisso. Para um homem, poligamia é um ato de mérito, mas para uma mulher é muito pecaminoso ter um segundo marido depois do primeiro. Considerando tudo isso, e lembrando também que o teu próprio sacrifício é censurável, ó, liberta hoje sem perda de tempo a ti mesmo, tua linhagem, e estes teus filhos, por me abandonar. Vaisampayana continuou, assim abordado por ela, ó Bharata, o Brahmania abraçou, e ambos começaram a chorar em silêncio, afligidos pela dor. 161. Continuação do Vakavadyaparva. Vaisampayana disse, ao ouvir essas palavras de seus pais aflitos, a filha encheu-se de dor e ela se dirigiu a eles dizendo: por que vocês estão tão aflitos e por que choram assim, como se não tivessem ninguém para cuidar de vocês? Ó, me escutem e façam o que for apropriado. Há pouca dúvida de que vocês serão obrigados pelo dever a me abandonar em certo tempo. Certos de me abandonar. Algum dia, ó, me abandonem agora e salvem-se à custa de mim somente. Os homens desejam ter filhos pensando que os filhos os salvarão, neste mundo. 325. Assim como após a morte. Ó, cruzem o rio das suas dificuldades por meio da minha pobre pessoa, como se eu fosse uma balsa. Um filho salva seus pais nesta e nas outras regiões, portanto o filho é chamado de Putra, Salvador, pelos eruditos. Os antepassados desejam filhos da filha de mim, como um meio especial de salvação. Mas, sem esperar por meus filhos, eu mesma os salvarei por proteger a vida do meu pai. Este meu irmão é muito jovem, assim há pouca dúvida de que ele perecerá se tu morreres agora. Se tu, meu pai, morreres e meu irmão te seguir, o bolo fúnebre dos Pitris será suspenso e eles ficarão imensamente prejudicados. Deixada para trás por meu pai e irmão, e por minha mãe também. Pois ela não sobreviverá sem seu marido e filho, eu mergulharei em uma dor profunda e no final perecerei em grande angústia. Há pouca dúvida que se tu escapares desse perigo como também minha mãe e irmão mais novo, então a tua linhagem e o bolo ancestral será perpetuado. O filho é o próprio ser de um homem, a mulher é uma amiga, a filha, no entanto, é uma fonte de incômodo. Salva-te, portanto, por remover essa fonte de incômodo, e assim me estabelece no caminho da virtude. Como eu sou uma menina, ó Pai, desprovida de ti, eu ficarei desamparada e mergulhada na dor, e terei que ir para qualquer lugar. Portanto, por isso eu estou decidida a resgatar a linhagem de meu pai e compartilhar do mérito dessa ação por realizar esta tarefa difícil. Se tu, ó melhor dos Brahmanes, fores lá, até o Rakshasa, deixando-me aqui, então eu ficarei muito atormentada. Portanto, ó Pai, sê bondoso para comigo. Ó tu melhor dos homens. Por nossa causa, pela virtude e também por tua linhagem, salva a ti mesmo. Abandonando a mim, de quem em algum tempo tu serias obrigado a te separar. Não há necessidade de protelar, ó Pai, para fazer aquilo que é inevitável. Se tu ascenderes para o céu, nós teremos que mendigar nossa comida a desconhecidos, como cachorros, o que pode ser mais doloroso do que isso. Mas, se tu e teus parentes forem salvos dessas dificuldades, eu então viverei felizmente na região dos celestiais. É sabido por nós que se depois de entregar tua filha, deste modo tu ofereceres oblações aos deuses e aos celestiais, eles certamente serão auspiciosos. Vaisampayana continuou, o Brahmani e sua esposa, ouvindo essas várias lamentações de sua filha, ficaram ainda mais tristes do que antes e os três começaram a chorar juntos. Seu filho, então, muito novo, vendo a eles e sua irmã assim chorando juntos, pronunciou estas palavras em um tom suave, com os olhos arregalados de deleite: não chora, ó pai, nem tu, ó mãe, nem tu, ó irmã. É
Sorridente, a criança se aproximou de cada um deles, e finalmente erguendo uma folha de grama disse em alegria: com isto eu matarei o Rakshasa que come seres humanos. Embora todos eles estivessem mergulhados na dor, ao ouvirem o que a criança disse tão docemente, a alegria ainda apareceu em seus rostos. Então, Kunfi, pensando que esta era a oportunidade apropriada, se aproximou do grupo e disse algumas palavras. De fato, as palavras dela os reanimaram como o néctar revive uma pessoa que está morta. 326. 162. Continuação do Vakavadyaparva. Kunfi disse: eu desejo saber de vocês a causa desta dor, pois eu a removerei. Se possível. O Brahmani respondeu: ó tu de riqueza ascética, as tuas palavras são, de fato, dignas de ti. Mas esta dor não pode ser removida por nenhum ser humano. Não? Longe desta cidade vive um Rakshasa de nome Vaka, que é canibal e é o senhor deste país e cidade. Vivendo de carne humana, aquele Rakshasa infame dotado de grande força governa este país. Ele sendo o chefe dos Ajuras, esta cidade e o país no qual está situada são protegidos por seu poder. Nós não temos medo das maquinações de nenhum inimigo, de fato nem de nenhuma alma viva. A taxa, no entanto, fixada por este canibal é sua comida, que consiste em uma carroça cheia de arroz, 2 búfalos, e um ser humano que transporte estes itens até ele. Depois do outro, os chefes de famílias têm enviado a ele esta comida. A vez, no entanto, vem para uma família específica a intervalos de muitos longos anos. Quando há alguns que procuram evitar isso, o Rakshasa os mata com seus filhos e esposas e devora todos eles. Há, neste país, uma cidade chamada Vetrakeya, onde vive o rei desses territórios. Ele ignora a ciência de governo e, sendo possuidor de pouca inteligência, ele não adota nenhuma medida de proteção pela qual esses territórios possam mantidos em segurança no futuro. Mas nós certamente merecemos isso tudo, visto que vivemos dentro do domínio daquele monarca desprezível e fraco em ansiedade perpétua. Os Brahmanes nunca podem morar permanentemente dentro dos domínios de ninguém, pois eles não são dependentes de ninguém, eles vivem como as aves que percorrem todos os países em perfeita liberdade. É dito que um homem deve assegurar um bom rei, então uma esposa, e então riqueza. É pela aquisição desses três que um homem pode salvar seus parentes e filhos. Mas com respeito à aquisição desses três, o rumo das minhas ações foi o contrário. Por isso, mergulhado em um mar de perigo, eu estou sofrendo muito. A vez de destruir um membro da família agora recaiu sobre mim. Eu terei que dar ao Rakshasa como sua taxa a comida que descrevi. Um ser humano. Eu não tenho nenhuma riqueza para comprar um homem. Eu não posso de nenhum modo consentir em ceder qualquer um da minha família, nem vejo qualquer meio de escapar das garras daquele Rakshasa. Eu estou agora mergulhado em um oceano de dor do qual não há fuga. Eu irei àquele Rakshasa hoje, acompanhado por toda a minha família, a fim de que o desgraçado devora nós todos ao mesmo tempo. 327. 163. Continuação do Vakavadyaparva. Kunfi disse: não sofras em absoluto, ó Brahmani, por causa desse perigo. Eu vejo uma maneira de te salvar do Rakshasa. Tu tens um único filho, que, além disso, é muito novo, e também uma filha única, jovem e desamparada, então eu não gostaria que nenhum deles, ou tua mulher, ou tu mesmo, fosse ao Rakshasa. Eu tenho 5 filhos, ó Brahmani, deixa que um deles vá, levando em teu nome o tributo daquele Rakshasa. Ouvindo isso, o Brahmani respondeu: para salvar a minha própria vida eu nunca causaria este sofrimento. Eu nunca sacrificaria, para salvar a mim mesmo, a vida
de um Brahmane ou de um convidado. De fato, mesmo aqueles que são de origem inferior e de práticas pecaminosas se recusam a fazer o que tu me pedes para fazer. É dito que uma pessoa deve sacrificar a si mesma e sua própria prole para o benefício de um Brahmane. Eu respeito esse conselho excelente e acho bom segui-lo também. Quando eu tenho que escolher entre a morte de um Brahmane e a minha, eu prefiro a última. O assassinato de um Brahmane é o maior pecado, e não há penitência para isso. Eu penso que um sacrifício relutante de si mesmo é melhor do que o relutante sacrifício de um Brahmane. Ó Senhora abençoada, ao sacrificar a mim mesmo eu não me tornarei culpado de autodestruição. Nenhum pecado poderá recair sobre mim porque outro tirará minha vida. Mas se eu deliberadamente concordar com a morte de um Brahmane, esse será um ato cruel e pecaminoso, de cuja consequência não há fuga. Os eruditos dizem que o abandono de alguém que vai à tua casa ou procura a tua proteção, como também o assassinato de alguém que procura a morte em tuas mãos, são ambos cruéis e pecaminosos. Os ilustres entre aqueles que são familiarizados com as práticas permitidas em tempos de infortúnio disseram que nunca se deve realizar uma ação que é cruel e censurável. Será melhor para mim que eu hoje pereça com minha esposa, mas eu nunca aprovarei a morte de um Brahmane. Kunfi disse, eu também tenho a firme opinião, ó Brahmane, que Brahmanes devem sempre ser protegidos. Com relação a mim mesma, nenhum filho meu me seria menos querido mesmo que eu tivesse 100 em vez dos 5 que tenho. Mas aquele Rakshasa não será capaz de matar meu filho, pois ele é dotado de grande bravura e energia, e habilidoso com mantras. Ele fielmente entregará a comida ao Rakshasa, mas, eu tenho certeza, salvará a si mesmo. Eu já vi muitos Rakshasas poderosos de corpos enormes se envolverem em combate com meu filho heroico e serem mortos por ele. Mas, ó Brahmane, não revelas este fato a ninguém, pois, se isso for conhecido, pessoas desejosas de obter esse poder, por curiosidade, sempre incomodarão meus filhos. Os sábios disseram que se o meu filho divulgar qualquer conhecimento sem o assentimento de seu preceptor, a qualquer pessoa, ele próprio não poderá mais se beneficiar de tal conhecimento. Assim abordado por Parita, o Brahmane com sua mulher ficou muito contente e concordou com as palavras de Kunfi, que foram para eles como néctar. Então, Kunfi, acompanhada pelo Brahmane, foi até o filho de Vayu, Bhima, e lhe pediu 328 para realizar aquela tarefa difícil. Bhima respondeu a eles, dizendo, que assim seja. 164. Continuação do Vakavadyaparva. Vaisampayana disse, depois de Bhima ter se comprometido a realizar a tarefa, dizendo, eu o farei. Os Pandavas, ó Bharata, voltaram para casa com as esmolas que tinham obtido durante o dia. Então Yudhishthira, o filho de Pandu, somente pela expressão de Bhima, suspeitou da natureza da tarefa que ele tinha prometido realizar. Sentando-se ao lado de sua mãe, Yudhishthira perguntou a ela em particular, qual é a tarefa, ó mãe, que Bhima de destreza terrível realizará? E ele a fará por tua ordem ou por iniciativa própria? Kunfi respondeu, Bhima, este destruidor de inimigos, por minha ordem fará este grande ato para o bem do Brahmane e a libertação desta cidade. Yudhishthira disse, que ação impulsiva fizeste, ó mãe. Esta tarefa é difícil de ser realizada e quase equivale a um suicídio. Os eruditos nunca aprovam o abandono do próprio filho. Porque tu, ó mãe, desejas sacrificar teu próprio filho por causa de outros. Tu, ó mãe, por este abandono do teu filho, agiste não só contra as práticas humanas mas também contra os ensinos dos Vedas. Bhima, em cujos braços nós dormimos confiantemente e comodamente durante a noite e
Esperamos recuperar o reino do qual fomos privados pelo cobiçoso filho de Dhritarashtra, aquele herói de energia imensurável, cuja bravura tira o sono de Duryodhana e Sakuni durante toda a noite e por cuja destreza nós fomos salvos do palácio de Laka e de vários outros perigos, aquele Bhima que causou a morte de Puroshana, e em cujo poder confiamos tanto que consideramos que já matamos os filhos de Dhritarashtra e adquirimos toda a terra com toda a sua riqueza, sobre quais considerações, ó mãe, tu resolveste abandoná-lo? Estavas privada da tua razão. A tua compreensão foi nublada pelas calamidades que tens sofrido. Ao ouvir essas palavras de seu filho, Kunvi disse, ó Yudhishthira, tu não precisas ficar ansioso por causa de Vrikodara. Eu não cheguei a essa resolução devido a qualquer fraqueza de compreensão. Respeitados, e com nossas tristezas aliviadas, nós temos, ó filho, vivido na casa deste Brahmani, desconhecidos para os filhos de Dhritarashtra. Para recompensar, ó filho, este Brahmani, eu resolvi fazer isso. Ele, de fato, é um homem sobre quem bons atos nunca são desperdiçados. A medida de sua retribuição se torna maior do que a medida dos serviços que ele recebe. Vendo a coragem de Bhima na ocasião da nossa fuga da casa de Laka, e também da destruição de Hidimva, a minha confiança em Vrikodara é grande. O poder dos braços de Bhima é igual ao de 10.000 elefantes. Foi por isso, portanto, que ele conseguiu carregar vocês todos, cada um pesado como um elefante, de Varanavata. Não há ninguém sobre a terra igual a Bhima. 329. Em força, ele pode até vencer aquele principal dos guerreiros, o próprio manejador do raio. Logo depois de seu nascimento ele caiu do meu colo no leito da montanha. Pelo peso de seu corpo a massa de pedra na qual ele caiu se partiu em pedaços. Por isso também, ó filho de Pandu, eu vim a conhecer o poder de Bhima. Por essa razão eu resolvi enviá-lo contra o inimigo do Brahmani. Eu não agi assim por tolice ou ignorância ou por motivo de lucro. Eu refletidamente resolvi fazer esse ato virtuoso. Por essa ação, ó Yudhishthira, dois objetivos serão alcançados, um é a retribuição aos serviços prestados pelo Brahmani e o outro é a aquisição de grande mérito religioso. É minha convicção que o kshatriya que presta qualquer ajuda a um Brahmani alcança regiões de felicidade após a morte. Assim também um kshatriya que salva a vida de um kshatriya obtém grande fama, neste mundo como no outro. Um kshatriya dando ajuda a um vaisya também sobre esta terra certamente obtém popularidade mundial. Alguém da classe real deve proteger até o Sudra que procura a sua proteção. Se ele agir assim em sua próxima vida terá seu nascimento em uma linhagem real, merecendo prosperidade e o respeito dos outros reis. Ó descendente da linhagem puro, o ilustre Vyasadi, sabedoria adquirida por difíceis trabalhos ascéticos, me disse isso no passado. Foi por essas razões que eu resolvi realizar isso. 165. Continuação do Vakavadyaparva. Após ouvir essas palavras de sua mãe, Yudhishthira disse, o que tu, ó mãe, fizeste deliberadamente, movida por compaixão pelo Brahmani aflito, é, de fato, excelente, e Bhima certamente voltará com vida depois de ter matado o canibal. Visto que tu és, ó mãe, sempre compassiva para com os Brahmanes. Mas dás ao Brahmani, ó mãe, para ele não fazer qualquer coisa pela qual os habitantes desta cidade possam saber a respeito disso, e faze-o prometer atender ao teu pedido. Vaisampayana continuou, então, quando a noite caiu, Bhimasena, o filho de Pandu, levando consigo a comida do Rakshasa, foi ao local onde o canibal vivia. O filho poderoso de Pandu, se aproximando da floresta onde o Rakshasa morava, começou a comer ele mesmo a comida que carregava, chamando ruidosamente o Rakshasa pelo nome.
O Rakshasa, cheio de fúria pelas palavras de Bhima, saiu e se aproximou do lugar onde Bhima estava. De corpo enorme e grande força, de olhos vermelhos, barba vermelha, e cabelo vermelho, ele era terrível de ver, e ele chegou pressionando profundamente a terra com seus passos. A abertura de sua boca era de orelha a orelha e aquelas orelhas eram retas como flechas. De aparência repugnante, ele tinha a testa sulcada por 3 linhas. Vendo Bhima comendo sua comida, o Rakshasa avançou, mordendo o lábio inferior e arregalando os olhos em fúria. E dirigindo-se a Bhima, ele disse: quem é este tolo, que desejando ir para a residência de Yama come na minha frente a comida que é para mim? Ouvindo essas palavras, Bhima, 330. Bharata, sorriu com menosprezo e desdenhando o Rakshasa continuou a comer, com o rosto desviado. Vendo isso, o canibal proferiu um grito terrível e com ambos os braços erguidos correu até Bhima desejando matá-lo imediatamente. Mesmo então, desconsiderando o Rakshasa e lançando a ele somente um único olhar, Vrikodara, aquele matador de heróis hostis, continuou a comer a comida do Rakshasa. Cheio de cólera por isso, o Rakshasa desferiu por trás com ambos os braços um golpe pesado nas costas de Vrikodara, o filho de Kunfi. Mas Bhima, embora acertado pesadamente pelo Rakshasa poderoso, com ambas as mãos, ainda assim não ergueu os olhos para o Rakshasa, mas continuou a comer como antes. Então o poderoso Rakshasa, excitado pela raiva, arrancou uma árvore e avançou em Bhima para bater nele outra vez. Enquanto isso, o poderoso Bhima, aquele touro entre os homens, tinha calmamente acabado de comer toda aquela comida e se limpando levantou-se alegremente para lutar. Então, ó Bharata, possuidor de grande energia, Bhima, sorrindo com menosprezo, pegou com sua mão esquerda a árvore arremessada nele pelo Rakshasa furioso. Então aquele Rakshasa, arrancando muito mais árvores, as jogou em Bhima, e o Pandava também arremessou tantas quanto aquelas no Rakshasa. Então, ó rei, o combate com árvores entre aquele ser humano e o Rakshasa tornou-se tão terrível que a região em volta logo ficou desprovida de árvores. Então o Rakshasa, dizendo que ele era ninguém mais do que vaca, pulou sobre o Pandava e agarrou o poderoso Bhima com os braços. Aquele herói poderoso também apertou com seus próprios braços fortes o Rakshasa de braços fortes e, se esforçando ativamente, começou a arrastá-lo violentamente. Arrastado por Bhima e arrastando Bhima também, o canibal foi tomado por grande fadiga. A terra começou a tremer por causa da força que ambos empregavam, e árvores grandes que lá estavam se partiram em pedaços. Então Bhima, vendo o canibal vencido pela fadiga, o pressionou no chão com os joelhos e começou a golpeá-lo com grande força. Então, colocando um joelho sobre o meio das costas do Rakshasa, Bhima agarrou o pescoço dele com a mão direita e o tecido em sua cintura com a mão esquerda e o dobrou em 2. Com grande força. O canibal então rugiu terrivelmente. Ó monarca, ele também começou a vomitar sangue enquanto estava sendo quebrado dessa forma pelo joelho de Bhima. 166. Continuação do Vakavadyaparva. Vaisampayana disse então Vaka, enorme como uma montanha, assim quebrado, pelo joelho de Bhima, morreu proferindo gritos terríveis. Apavorados por aqueles sons, os parentes daquele Rakshasa saíram, ó rei, com seus servidores. Bhima, aquele principal dos matadores, vendo-os tão apavorados e privados de razão, os consolou e os fez prometerem abandonar o canibalismo, dizendo: não voltem a matar seres humanos. Se vocês matarem homens, vocês morrerão como vaca. Aqueles Rakshasas, ao ouvirem essas palavras de Bhima, 331, disseram: que assim seja, e deram, ó rei, a promessa desejada. Daquele dia em
Diante, ó Bharata, os Rakshasas, da região, foram vistos pelos habitantes daquela cidade como pacíficos em relação à humanidade. Então Bhima, arrastando o canibal sem vida, o colocou em um dos portões da cidade e foi embora sem ser observado. Os parentes de Vaka, vendo-o morto pela força de Bhima, ficaram assustados e fugiram em direções diferentes. Enquanto isso Bhima, tendo matado o Rakshasa, voltou à residência do Brahmani e relatou para Yudhishthira tudo o que tinha acontecido, em detalhes. Na manhã seguinte os habitantes da cidade ao saírem viram o Rakshasa jazendo morto no chão, com o corpo coberto de sangue. Vendo aquele canibal terrível, enorme como um penhasco, mutilado daquela maneira e jazendo sobre o chão, os espectadores ficaram de cabelos arrepiados. Voltando para Ekachakran, eles logo divulgaram a informação. Então, ó rei, os cidadãos aos milhares acompanhados por suas esposas, jovens e velhos, todos começaram a ir ao local para ver Vaka, e eles todos ficaram assombrados ao verem aquela façanha sobre-humana. Imediatamente, ó monarca, eles começaram a rezar para os seus deuses. Então, eles calcularam de quem era a vez no dia anterior de levar comida ao Rakshasa. Averiguando isso, eles todos foram até o Brahmani e o questionaram, para satisfazer sua curiosidade. Assim perguntado por eles repetidamente, aquele touro entre os Brahmanes, desejoso de esconder os Pandavas, disse a todos os cidadãos estas palavras: certo Brahmani de grande alma, habilidoso com mantras, me viu chorando com meus parentes depois de eu ter sido mandado abastecer a comida do Rakshasa. Me perguntando a causa e descobrindo a situação da cidade, aquele principal dos Brahmanes me deu toda a confiança e com sorrisos disse: eu levarei a comida para aquele Rakshasa perverso hoje. Não receia expor mim. Dizendo isso, ele transportou a comida em direção à floresta de Vaka. Essa façanha, tão benéfica para todos nós, foi certamente feita por ele. Então aqueles Brahmanes e Kshatriyas da cidade, ouvindo isso, se maravilharam. E os Vaisyas e os Sudras também ficaram muito contentes, e eles todos instituíram um festival no qual o culto aos Brahmanes era a principal cerimônia, em recordação daquele Brahmane que os tinha livrado de seus temores. De Vaka. Traduzido para a prosa inglesa do texto sânscrito original. Por Kizari Mohangaguli de 1883 a 1896. Traduzido para o português por Eleonora Maiar de 2005 a 2011 e brevemente revisado pela tradutora em 2016 para alterações gramaticais, para a inclusão de marcadores e para a correção do aviso abaixo. Aviso de atribuição. Digitalizado em sacredtexts.com, 2003. Verificado em Distributed Proof, Juliette Sutherland. Gerente de projetos. Verificação adicional e formatação em sacredtexts.com, por J.B. Herr. Este texto é de domínio público. Estes arquivos podem ser usados para qualquer propósito não comercial, desde que este aviso de atribuição seja mantido intacto.